Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril, e hoje é dia de nós estudarmos língua portuguesa. Pessoal, para a gente começar hoje a nossa atividade, a gente precisa reler a história, o diário ficcional que está na página 24. Cássia, a gente já leu. Vamos ler de novo. E depois, em silêncio, vocês releiam aí em voz alta. Vamos treinar a leitura também. Vamos treinar a interpretação. Então, aí, página 24. Eu vou reler com vocês a história da Pilar, do diário da Pilar. Pilar é o nome da garota que está escrevendo esse diário. Tanto que se a gente ler lá no enunciado, está escrito que, leia a seguir um trecho do livro Diário de Pilar na Amazônia. Então, Pilar é o nome da personagem, ok? Vamos reler. Então, um mar de redes. Por que um mar de redes? Redes são aquelas redes que a gente usa para deitar, para descansar. Aqui um mar de redes, porque eram muitas redes, ok? Então, vamos começar aqui, Eu nunca tinha visto um barco assim. 3 andares, repletos de redes coloridas, umas coladas nas outras. Dentro delas, pessoas de todo o Brasil e do mundo. Algumas dormiam, outras jogavam dominó, comiam frutas ou conversavam. De repente, ouvi um miado muito familiar e vi Samba numa rede vermelha, com um focinho enfiado numa combuca no colo de uma garota morena. Samba, o que você está comendo, seu gato guloso? Venha já aqui. Gatos, porém, são muito rebeldes e Samba apenas lambeu o beiço todo roxo. A garota logo sorriu para nós perguntando: o gato é seu? Acho que ele gosta de açaí. Tomou minha cumbuca todinha. Desculpe, é que ele devia estar com fome. Tentei explicar, um pouco envergonhada. O gato de Pilar é sempre guloso. Tem um estômago de leão, implicou Breno. Virando aí, página 25. Quando o barco parar, busco outra cumbuca de açaí para você. Aliás, meu nome é Pilar. E o seu? Eu me chamo Maiara, mas não precisa se preocupar em buscar nada, Pilar. Até porque o barco agora só vai parar de novo amanhã. Amanhã? Você está brincando, né? Que barco mais demorado é esse? Aliás, que rio enorme é esse? Já descemos todo o Rio Negro, passamos por Manaus e agora estamos chegando ao encontro das águas. Olhem ali, apontou Maiara. Encontro das águas? Eu e Breno nos entreolhamos sem saber o que ela falava. Nunca ouviram falar do encontro do Rio Negro com o Rio Solimões? É quando eles se juntam que o nosso rio maior passa a ser chamado de Amazonas, contou Maiara. Amazonas? Estamos navegando no Amazonas? O maior rio do mundo? Que incrível! Exclamei entusiasmada. Não sei se é o maior, mas certamente é o que tem mais água, comentou Breno com seu jeito técnico e objetivo.
curiosos, corremos para a proa para ver aquele rio imenso. Bem ali na nossa frente, uma corrente de água escura e outra de água barrenta formavam um rio bicolor debaixo do barco. Que beleza! Na mesma hora, olhei para o meu colar de globo terrestre, querendo descobrir exatamente onde estávamos. Que pena que Manaus já ficou para trás. Queria tanto conhecer a capital do Amazonas. Você quer conhecer tudo, é, Pilar? Perguntou nossa nova amiga, rindo. Então, pessoal, lembra que eu comentei com vocês que esse texto aqui faz parte de um livro que chama-se Diário de Pilar na Amazônia. Inclusive, a gente acabou de ler as páginas 21 e 22. Pessoal, esse livro, ele é um diário ficcional. O que é um diário ficcional? É um diário que a gente escreve para outras pessoas lerem. Quando a gente escreve só pra gente, a gente só chama de diário. A partir do momento que a gente escreve para que outras pessoas possam ler, aí vai receber o nome de diário ficcional. Aí nós já fizemos a página 26, a página 27 e a página 28. Nós vamos aqui para a página 29. Eu vou explicar o que vocês vão fazer aqui, tá bom? Então, tirar de letra. Diário. Releia este trecho de Diário de Pilar na Amazônia. Que pena que Manaus já ficou para trás. Queria tanto conhecer a capital do Amazonas. Você quer conhecer tudo, é, Pilar? Perguntou nossa nova amiga, rindo. Isso daqui é o finalzinho do que a apostila colocou. Não é o final do livro, mas é o finalzinho lá até onde a apostila foi. Então, pessoal, quero que vocês releiam, prestem atenção na Pilar. O que a Pilar está fazendo? A Pilar está viajando pelo Rio Amazonas. Inclusive, mandei vídeo e foto para vocês verem como que é o encontro dos rios Negros com o Rio Solimões. É bem bonito aqui esse encontro dos rios. E aí, pessoal, ela conhece essa menina, Maiara, e a Maiara deve ser da região, pessoal. Ela deve ter muito conhecimento lá da região. E a Pilar, não, a Pilar deve estar passeando. Então, ela está contando como está sendo a viagem dela. Então, ela está viajando pelo Rio Amazonas. O que vocês vão fazer? Eu não vou ler esse 1, 2, 3. Eu vou explicar para vocês. Pessoal, vocês vão imaginar que vocês são a Pilar, que vocês são a menina dessa história, a dona do gatinho do samba, a curiosa, a que tá toda empolgada. E aí vocês vão o quê? Vocês vão dar continuidade para a história de Pilar. Vocês vão escrever uma página do diário da Pilar. Então, o que aconteceu depois disso daqui? Ó, elas já encontraram ali o Rio Negro e o Rio Solimões, eles já estão navegando no Rio Amazonas, ela ainda está naquele barco, ela está viajando por aquela região, pessoal, que tem os ribeirinhos, que são aquelas pessoas que vivem na beira do rio, lá na floresta amazônica, ela está naquela região. Então, vocês vão imaginar que vocês são a Pilar. E aí, o que aconteceu depois disso? E vocês vão escrever uma página do Diário da Pilar. Pessoal, onde vocês vão escrever? Vocês vão escrever primeiro no caderno de vocês. E se vocês quiserem mandar para eu corrigir,
Vocês falem, Cássia, corrige para mim, isso daqui é minha página. Eu corrijo. Agora, se tiver em casa uma mamãe, uma pessoa, uma titia, um papai, né? Tem papai que ajuda aí também. Um vovô, uma vovó, alguém em casa que corrija para vocês. Depois vocês vão passar a limpo aqui na página 30, tá? O que eu quero que vocês observem? Essas etapas aqui da autoavaliação. Lá na escola, quem ajuda vocês a fazerem a autoavaliação sou eu. Então, olha, o que significa falar escreveu a saudação? Escrever a saudação, vocês estão escrevendo num diário. Então, o que é a saudação? Geralmente, a saudação num diário é assim, querido diário. Hoje eu naveguei pelo rio Amazonas. Hoje eu tive uma aventura muito legal. Hoje eu conheci uma menina chamada Maiara. Hoje o samba me passou a maior vergonha. Enfim, pessoal, a saudação é o querido diário. Vocês podem ou não optar por fazer a saudação. Se vocês fizerem a saudação, marquem aqui no sim. Se vocês não fizerem a saudação, marquem no não. Relatou algo importante? Bom, pessoal, aí você é particular, né? O que seria algo importante? Algo importante seria alguma coisa legal, interessante, engraçada, divertida, diferente que aconteceu na viagem de vocês. Eu gostaria que todos relatassem algo importante. Eu gostaria que todos me contassem alguma aventura que a Pilar tenha vivido nesse dia, tá bom? Despediu-se em sua escrita? Aqui é opcional, se você vai ou não despedir. Então, beijos, diário, até amanhã, diário. Pessoal, quem tem aí diário sabe muito bem. A gente às vezes despede, fala, amanhã eu te conto, diário, o que aconteceu. Até amanhã. Então, aqui é opcional. Se vocês vão ou não se despedir, sim ou não, vocês marquem aqui. E escreveu as palavras corretamente? Quem vai avaliar isso seria o professor. Mas, quem aí tem alguém para avaliar em casa, peça para que a pessoa que está em casa olhe se você cometeu ou não erros. Gente, provavelmente você vai cometer erros. Você está numa fase que você ainda erra. Então, provavelmente você vai cometer erros. Se você não tiver ninguém que olhe para você, manda para a Cássia, que a Cássia olha, tá? E aí, pessoal, vocês vão, então, recapitulando, vocês vão escrever para mim uma página desse diário. Primeiro, vocês vão fazer um rascunho no caderno. Vocês vão ler, vocês vão pedir que o adulto leia, pode ser eu ou alguém aí da sua casa, fazer as mudanças necessárias e depois, quando tiver bom, vocês vão passar a limpo aqui. Ó, escreva aqui a versão final do seu diário inventado. Gente, eu não quero uma coisa de 2 linhas, 3 linhas, eu quero uma coisa bem feita. Lembra que tudo que vocês fizerem está sendo avaliado. Sem preguiça de escrever. Bota aí, ó. Vamos escrever. Não sejam preguiçosos, tá? Então, feito esse, pause aí o vídeo para fazer. A gente vai dar continuidade, ó. Palavras de cá para lá. Então, sinais de pontuação. Pessoal, a gente vai falar sobre alguns sinais de pontuação no decorrer do ano. Vamos ver qual que é o sinal de pontuação que hoje a gente vai falar? Então, agora é uma outra história, tá? Agora, ó, leia um trecho, tô aqui, ó. Leia um trecho retirado do livro Serafina e a Criança que Trabalha. Então, eu vou levantar aqui para eu fazer a leitura. Ó, coube tudo aqui. É só não fechar os olhos e dar as costas ao problema, como se ele também não fosse nosso.
olhando, enxergando e denunciando quando necessário. Sabe, o estatuto também fala que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violência dos direitos da criança e do adolescente. E como é que eu vou? E como é que eu, sozinha, vou poder fazer isso, professora? Você, sozinha, Serafina? Isso nunca vai acontecer. A senhora tem razão. Depois de ficar sabendo de todas essas histórias, ninguém vai conseguir ficar indiferente. E tem outra coisa, Serafina, aliás, muito importante. Você e todas as outras crianças que estão podendo frequentar uma escola não devem esquecer jamais que o estudo é um trabalho que prepara para o futuro. E por falar nisso, você já fez a lição de casa de hoje? Então, criançada, esse trecho aqui é de um livro que chama-se, Serafina e a Criança que Trabalha. É um livro do Jô Azevedo, tá? Essa daqui é a página 37 do livro e ela mostra um diálogo entre duas pessoas. Quem são essas duas pessoas? E a gente vê aqui, uma é a professora e a outra é a Serafina. A Serafina é a aluna dessa professora que a gente não sabe qual é o nome. Por que a gente sabe que é um diálogo, pessoal? Porque nós temos aqui um sinal de pontuação conhecido por travessão. Então, quando a gente inicia uma frase com a travessão, que é esse sinal de pontuação aqui, isso indica que alguém está falando. Então, a gente observa, a criança fala, Serafina, professora responde. Não, mentira. É o contrário. Professora começa, Serafina responde. Professora, Serafina, professora. Então, aqui nós temos um diálogo. Diálogo é uma conversa. No caso aqui, entre a professora e a Serafina. E por que eu sei que é um diálogo? Porque existe a travessão. Então, quando eu quero conversar com alguém numa história, é necessário que eu coloque a travessão, que é esse sinal de pontuação. Ele indica sempre a fala de alguém. E a gente vai treinar agora nos nossos textos, nas nossas escritas, colocar travessão nas palavras, tá bom? Pessoal, eu vou fazer a leitura aqui de novo, para ficar bem claro do que tá falando. Só queria conversar com vocês que a primeira fala da professora, provavelmente, eu não li o livro, mas eu acredito que a Serafina tenha ido contar para ela que tem algumas crianças que estão trabalhando ao invés de estudar. Então, olha o que a professora responde. É só não fechar os olhos e dar as costas ao problema. Qual o problema, pessoal? O problema de trabalho infantil. Como se ele também não fosse nosso. Ela tá falando que o problema do trabalho infantil é de todo mundo, até da professora. Por quê? Porque é obrigação do adulto, lembra que a gente estudou isso lá no ECA? É obrigação de todo adulto denunciar se vê uma criança trabalhando, se vê uma criança abandonada, se vê uma criança sofrendo maus tratos. Então, é obrigação de todos que a criança viva com todos os seus direitos. Ai, Cássia, mas é meu vizinho, eu não tenho nada a ver com meu vizinho. Tem se for maus tratos à criança. Se tiver envolvido maus tratos à criança, é dever de toda a sociedade cuidar para que a criança viva bem. Então, voltando aqui. É só não fechar os olhos e dar as costas ao problema, como se ele também não fosse nosso. Olhando, enxergando e denunciando quando necessário.
Sabe? O estatuto também fala que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violência dos direitos da criança e do adolescente. Então a professora está falando exatamente isso, que é obrigação de todo mundo, se vê uma criança sofrendo maus tratos, denunciar. Aí, ó, a menininha Serafina fala, ó, e como é que eu sozinha vou poder fazer isso, professora? Você sozinha, Serafina. Isso nunca vai acontecer. Então a professora está apoiando a Serafina. É, a senhora tem razão. Depois de ficar sabendo de todas essas histórias, ninguém vai conseguir ficar indiferente. E tem outra coisa, Serafina. Aliás, muito importante. Você e todas as outras crianças que estão podendo frequentar uma escola não devem esquecer jamais que o estudo é um trabalho que prepara para o futuro. E por falar nisso, você já fez a lição de casa hoje? Então, se alguém perguntar qual que é o trabalho de vocês, vocês vão falar que é o estudo. Então, o trabalho de uma criança deve ser o seu estudo. Por isso que vocês não podem ter preguiça. Vocês acham que o pai, a mãe de vocês, o vô, a avó, o tio, a tia, na hora que vai trabalhar com preguiça? Vai fazer as coisas mal feitas? Pensa aí quem tem pai dentista, quem tem pai médico, quem tem pai advogado, quem tem pai carteiro, quem tem pai professor. Pensa bem se o pai vai trabalhar com má vontade. Será que o serviço vai ficar bem feito? Não vai ficar bem feito. A mesma coisa é vocês. Se vocês fazem de má vontade, vai ficar mal feito. Aí tem que refazer de novo. Ok? Vamos responder as perguntas. Letra A. Que personagens estão dialogando, estão conversando no texto que você acabou de ler? Ó, tá até marcado aqui com a minha canetinha. Quem são os dois personagens? Escrevam aí pra gente. Lembra que começo de frase com letra maiúscula. Muito bem. Quem escreveu, então, a Serafina, que é a Serafina, e a professora, está certo. Gente, se eu tiver muito rápido, se não deu tempo de escrever, pausa o vídeo, tá? Esse é o nosso combinado. Letra B. Circule no texto o sinal que aparece antes da fala da professora e da Serafina. Então, vocês vão circular as travessões. Olha aqui, o meu já está circulado. Vocês vão circular as travessões que aparecem antes da fala da professora e da Serafina. Aí ele faz uma pergunta, ó. Qual é o nome do sinal que você circulou? O que ele indica no texto? Então, pessoal, o nome é travessão e ele sempre indica a fala de uma personagem. Vou escrever aqui para vocês que vocês não escrevam errado. Olha como que escreve travessão com 2 S's. É o travessão. Aqui vocês podem pôr vírgula ou ponto. Eu vou pôr vírgula. Só que eu vou trocar o meu pincel. Gente, meus pincéis estão péssimos. Vou ver se eu compro essa semana. O que que ele indica? É o travessão. Ele indica... Ele... A fala... de um
personagem. É o travessão e ele indica a fala de um personagem. Então, virando aí. Virando a página 32. Leia em voz alta as frases a seguir. Eu não vou ler. Pausem aí e leiam. Lê a primeira. Segunda. Terceira. Agora, vamos brincar do seguinte. Vamos imaginar que eu sou a mãe de vocês. E eu vou falar essas 3 frases para vocês. A primeira eu vou falar, lembrando que tem um ponto final. Então, eu vou falar com um ponto final. Você já fez a tarefa de casa hoje? Falem aí. Então, eu vou repetir. Você já fez a tarefa de casa hoje? Ponto final. Agora eu vou fazer a leitura com ponto de interrogação. Então, com ponto de interrogação, eu tenho que ler como se fosse uma pergunta. Então, eu vou ler da seguinte forma: você já fez a tarefa de casa hoje? Então, eu tô perguntando: você já fez a tarefa de casa hoje? E agora eu vou ler com um ponto de exclamação. Você já fez a tarefa de casa hoje? Você já fez a tarefa de casa hoje? Pessoal, e aí? Será que as 3 frases foram lidas da mesma maneira? Gente, embora as palavras sejam as mesmas, eu li da mesma maneira. Antes de eu ler, eu falei para vocês, aqui é um ponto final, aqui é uma interrogação e aqui é uma exclamação. Então, primeiro, rapidinho, vou ler, ó. Você já fez a tarefa de casa hoje? Você já fez a tarefa de casa hoje? Você já fez a tarefa de casa hoje? Então, observem, pessoal, que cada uma das frases, a minha interpretação é diferente. Aqui eu tô afirmando. Você já fez a tarefa de casa hoje. Eu tô te afirmando que você fez. Aqui eu estou te perguntando. E aqui parece até que eu tô brava. Você já fez a tarefa de casa hoje? Então ele pergunta se nós lemos, né? Você leu as frases da mesma maneira? Não, pessoal, a gente não leu. Por que que a gente não leu? Porque em cada uma delas, o sinal de pontuação é o quê? Isso aí, é diferente. Então, vamos lá. Não, vírgula, pois em cada uma delas temos um sinal de pontuação diferente. Ó, não coube a palavra toda, eu separei a sílaba, ó, diferente.
Não, pois em cada uma delas temos um sinal de pontuação diferente. Continuando, pause aí se você não terminou. Continuando. Ó. Ligue as colunas. Então, vamos lá. Quem é usado para perguntas? O ponto de interrogação. Quem é usado para expressar emoções? Quem eu li assim? Você já fez a tarefa hoje? Emoção, parece que eu tô brava aqui, né? Tô nervosa. Então, eu tô expressando a minha opinião, a minha emoção. Então, quando eu expresso a minha emoção, é o ponto de o ponto de exclamação. E para afirmar, né, uma frase, o ponto final. Agora, a próxima atividade é bem legal. Vocês vão cortar essas 3 perguntas e vão montar aqui, ó. Então, ó, recorte as frases do final da página e cole-as na ordem correta. Então, começa assim: uma menina vai para a padaria e pergunta. Então, cortem aí, pausem para cortar. Não cola ainda não, só coloque em cima na ordem. Vamos ver se vocês acertam. Então, pausa aí para vocês fazerem isso. Fizeram? Então, vamos lá. Uma menina vai para a padaria e pergunta. O que ela pode ter perguntado? A que horas ele volta? Sim, moça. Ou o pãozinho já saiu? Bom, se ela faz uma pergunta e ela foi na padaria, provavelmente a pergunta foi: o pãozinho já saiu? Então, o primeiro é: o pãozinho já saiu? Aí, o que a pessoa pode ter respondido? Sim, moça. Ela perguntou se o pãozinho já saiu. A pessoa respondeu: sim, moça. Aí, ela quis fazer uma piadinha. Aí, ela perguntou: e que horas ele volta? O que acontece? Quando a gente pergunta se o pãozinho já saiu, a gente quer dizer se ele já assou. Aí, a menina quis fazer uma piadinha. Mas se ele saiu, que horas que o pãozinho volta? Então, a ordem é: o pãozinho já saiu? Sim, moça. E a que horas ele volta? Então, colhem nesta ordem, tá? Isso aí. Pessoal, encerrando aqui para não ficar muito longo, já volto no próximo vídeo.